Correção com gabarito da avaliação diagnóstica do Estado de Minas Gerais, Ciências Humanas, segundo ano médio. Eu sou a Prof. Lili e vou acompanhar vocês nessa correção. Número 1. Correção da avaliação diagnóstica, segundo ano, Ciências Humanas, questões 1 a 20. Número 1. O povo africano, Hausa, do Sudão Central, teve uma grande influência da cultura árabe, especificamente da difusão do Corão e dos ensinamentos de Maomé. Nesse texto, constata-se como exemplo da diversidade da África a presença da religião. Então, no caso, vai ser letra C, islâmica, pois a religião que segue o Corão e os ensinamentos de Maomé é o islamismo. 2. Leia o texto período regencial e responda. Então, nesse texto vai falar principalmente do aumento das revoltas no Brasil durante esse período regencial que trata no texto. Então, com base no texto, constata-se que as revoltas regenciais foram motivadas principalmente pela... Então, eu tirei um trechinho aqui sobre o período regencial do site UOL. Então, as revoltas envolviam insatisfações políticas com os rumos que o país tomava, além das disputas políticas locais, insatisfação popular com a pobreza e a desigualdade. Então, considerando esse trecho aqui, nós vamos marcar a letra B, miséria de uma parcela da população insatisfeita com o governo. 3. Leia o texto abaixo. Então, nesse texto vai falar sobre a diversidade dos povos africanos que vieram para o Brasil, né? Fala dos sudaneses, que tinham 3 grupos, né? Falam sobre os países de onde vieram esses povos e aonde eles foram parar aqui no Brasil. Nesse texto, constata-se que os povos trazidos da África no período colonial brasileiro possuíam, então, letra C, diferenças culturais, ou a gente poderia chamar de diversidade cultural, porque eles tinham diferentes culturas, diferentes origens e eram diferentes povos. 4. Leia o texto abaixo. Sempre utilizou seu trabalho na imprensa para a divulgação das suas ideias anti-escravistas e republicanas. Então, esse texto é sobre Luiz Gama. No contexto histórico descrito, qual foi a ação política praticada por Luiz Gama? Então, no texto vai falar aqui de anti-escravista. Então, vai ser letra D, a liderança do movimento abolicionista, ou seja, que vai ter futuramente a abolição da escravatura, em 1888. E a gente pode perceber que o trecho vem falar de um período de 1873, ou seja, é bem próximo da época que vai acontecer a abolição. 5. Leia o texto abaixo. Ao pisar em solo brasileiro, D. João tratou de cumprir os acordos firmados com a Inglaterra, que se comprometeram em defender Portugal das tropas de Napoleão e escoltar a corte portuguesa ao litoral brasileiro. Por isso, mesmo antes de chegar à capital da colônia, o rei português realizou a abertura dos portos brasileiros às demais nações do mundo. Então, a abertura dos portos às nações do mundo significou, então vai ser a letra E, o rompimento do pacto colonial, que o pacto colonial era aquele do qual a colônia só podia vender produtos, exportar produtos para a coroa, né, para Portugal, no nosso caso. Então, esse pacto foi rompido. 6. Na Constituição de 1824, estabeleceu-se que para alguém se candidatar a esse órgão era preciso ser cidadão brasileiro, ter todos os direitos políticos garantidos, além disso deveria possuir a idade mínima de 40 anos e ter uma renda anual de R$800 mil. O candidato eleito para esse órgão adquiria poder vitalício. Esse texto se refere a qual órgão governamental do período imperial brasileiro? Então, neste caso, é a Câmara de Senadores. E é importante ressaltar essa questão da renda anual. Ou seja, só a pessoa que tinha dinheiro que poderia se tornar um candidato, um senador. Isso fazia com que a política continuasse na mão da elite brasileira. 7. Leia o texto. Racismo disfarçado da ciência. Como foi a eugenia no Brasil. Então, vai falar sobre esse movimento, que inclusive vai ter outra questão falando sobre isso, que tentava embranquecer aí a população brasileira. Com base nesse texto, parte das elites intelectuais brasileiras no final do século XIX e início do século XX
acreditava que a adoção de princípios eugênicos na sociedade ajudaria. Então, vai ser a letra A, na ampliação do acesso à educação da população do Brasil. Por que isso? Porque uma das coisas relacionadas à eugenia era a educação para promover a consciência eugênica. Então, o intuito era estimular jovens estudantes a não contrair matrimônio com raças e classes sociais diferentes, para embranquiçar a população, né? 8. Leia o texto abaixo. Então, no Rio de Janeiro, o príncipe regente Dom João expede o decreto que revoga o alvará de 5 de janeiro de 1785, o qual extinguira todas as fábricas e manufaturas de ouro, prata, seda, algodão, linho e lã existentes no Brasil. Depois do comércio, a liberdade também para a indústria. De acordo com o texto, a transformação socioeconômica no Brasil na época da presença da família real foi... Então, dentre as opções, nós vamos marcar C, a revogação da lei que proibia as fábricas no Brasil, que é esta aí, que foi revogada pelo alvará. Então, as indústrias, as fábricas podiam ser instaladas aqui no país. Isso aí ajudou o país a crescer também, de certa forma, economicamente. 9. Observe a imagem abaixo. Eu até trouxe a imagem para vocês colorida, né? Na avaliação de vocês está em preto e branco. O quadro retrata 3 gerações de uma família multiétnica do Brasil, no final do século XIX, através da avó, filha e neto. Então, a representação do neto comparado com a avó está relacionado com... Então, vocês vão marcar aí a letra B, a teoria eugênica do branqueamento racial, que eu acabei de comentar da questão anterior, porque mesmo tendo a avó negra, a criança nasceu branca. 10. Leia o texto abaixo. Quetus, Angolas, GG, Alçá, Tapaz, Iós, Ijexás, Baribas, Aonefãs, Grucis. Para quem chegava ao Salvador, a impressão era uma só, uma cidade negra. Esse texto retrata que os escravos trazidos do Brasil tinham, letra D, origem étnicas de nações distintas. Aí vai falar diferentes tipos de povos e nós também já vimos isso na questão anterior. 11. Observe o mapa. Com base no mapa, o Espírito Santo possui predomínio de qual bioma? Então, nós temos aqui no 1, Amazônia, no 2, Cerrado, no 3, Caatinga, no 4, Pantanal, no 6, Pampa e no número 5 aqui, Mata Atlântica. O Espírito Santo está aqui, então ele está todo dentro do número 5. Então, a Mata Atlântica, letra D. Leia o texto abaixo. Esse tipo de cobertura vegetal se estabelece em planícies, é encontrada nas áreas centrais dos Estados Unidos, sul do Brasil, Argentina e Uruguai. Então, ela é uma extensa pastagem natural, condição propícia para a criação de animais, como bovinos, caprinos, ovinos. Então, qual o domínio morfoclimático descrito nesse texto? Então, só do fato de ser no sul do Brasil, já não poderia ser amazônico, nem caatinga, nem cerrado. Então, seria ou araucárias ou pradarias. Como fala que é uma pastagem natural, com condição propícia para a criação de animais, então vai ser a letra E, pradaria, porque a araucária vai ser caracterizada pela presença de árvores coníferas, altas, né? Então, essa aí é uma descrição das pradarias, que também são chamadas de campos. 13. Observe a imagem abaixo. Então, nós temos uma legenda. Esta imagem apresenta uma legenda, um elemento importante do mapa, pois através dele pode-se determinar, letra D, o significado dos símbolos e sinais utilizados. Então, no mapa, quando você vê esse desenho aqui do avião, o que significa? Aeroporto. Então, a legenda vai nos falar o que está desenhado no mapa, o que representa. Então, letra D. 14. De acordo com esse mapa, constata-se que... Então, nós temos um mapa de produção industrial. Nós temos aqui na parte norte, né, nos Estados Unidos, Canadá, Europa e Ásia, uma grande produção industrial. Pequena na América do Sul e na África e mínima na Oceania. Então, vamos lá as opções. A África e a Europa apresentam produções equivalentes? Não, né? Da Europa é bem maior.
A América Central e a América do Norte apresentam a menor produção industrial do mundo. Não, porque essa área aqui está bem grande, né? Então é uma das maiores. A América tem produção industrial semelhante entre suas regiões. Também não, porque a América do Norte tem bem maior do que a América do Sul. D. Europa e Ásia são dois continentes que mais produzem industrialmente. Aqui é verdade, são as duas bolas maiores, os dois círculos maiores. E letra E, Oceania apresenta a segunda maior produção industrial. Não, ela é a menor de todas. Então, letra D. 15. Leia o texto Linha do Tempo. Entenda como ocorreu a ocupação da Amazônia. Eu retirei aqui um trecho. Borracha, madeira, soja, minério e pecuária, ou simplesmente o sonho de ter um pedaço de terra. Foram muitos os motivos que historicamente levaram os brasileiros de todas as regiões à Amazônia. De acordo com esse texto, a ocupação da Amazônia teve como fator impulsionador, então vai ser a letra E, os recursos naturais disponibilizados pelo bioma. Então é borracha, madeira, soja. Então todas essas coisas estão relacionadas aos recursos naturais, ok? Então letra E. 16. Observe a imagem abaixo. Então nós temos aqui uma representação do norte e também a rosa dos ventos. Essa imagem apresenta símbolos que indicam qual elemento de identificação de um mapa. Então, é a orientação. Ele está mostrando onde está o norte no mapa. Letra D. 17. De acordo com esses mapas, a produção de soja no Brasil ao longo do tempo, então, 1977, era aqui praticamente da região sul. Então, ele vai se expandir bastante em 2002. E para qual bioma que ele vai se expandir? Essa área aqui é principalmente do Cerrado. Então, letra A, aumentou o quantitativo no Rio Grande do Sul? Não, está quase a mesma coisa. Concentrou o cultivo para o mercado externo no Amazonas? Também não, praticamente não tem esse cultivo no Amazonas. C, converteu vastas áreas do Cerrado para o cultivo agrícola? Então, sim, inclusive essa parte que está marcada aqui, essa área do Cerrado. Reduziu as áreas de cultivo em Tocantins? Não, aumentou até um pouquinho, né? Retirou da Caatinga a liderança no cultivo. Então, nem era a Caatinga que liderava o cultivo. Aumentou um pouco lá, mas não é o líder. Então, letra C. 18. De acordo com os mapas, então nós temos um mapa aqui das regiões mostrando norte, sul, sudeste, nordeste, centro-oeste e aqui um mapa da televisão. Nós podemos perceber que está em destaque os estados de Minas, São Paulo, Rio, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que são aqueles que têm mais domicílios com televisão. De acordo com os mapas, a região brasileira que tem todos os estados com a taxa superior a 96 dos domicílios com televisão no total dos domicílios é a região Sudeste, letra D, aqui os 4 estados. O Sul somente não seria porque o Paraná não está incluído entre os 96, mais de 96,01. 19. Leia o texto abaixo. É um importante elemento presente nos mapas, sendo utilizado para representar a relação de proporção entre a área real e a sua representação. Esse texto apresenta a definição de qual elemento de identificação de um mapa. Então, é a escala, porque ela vai mostrar a distância real e a distância no mapa. Letra A. 20. Observe o mapa. Então, nós temos um mapa do tipo anamorfose e ele vai representar aqui o Brasil. Nós podemos perceber pelos contornos, apesar de estarem deformados, a gente pode perceber que é o formato normal do país. E fala sobre o produto interno bruto, ou seja, está relacionado à economia. Então, esse mapa representa, letra C, a situação econômica das micro-regiões brasileiras. Ok? Obrigado por terem ficado até o final. Inscreva-se aqui no canal para ter acesso a todas as correções que saem aqui diariamente do PET e também das provas. E, claro, dê o seu like e até a próxima. Tchau, tchau!